Hoje é um dia muito especial na nossa jornada pelo interior da Alemanha, vendo os locais históricos e icônicos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Nós vamos visitar o Museu do Tanque em Münster, o Panzer Museum. Nosso grupo está muito animado, a gente não entrou ainda, mas antes de entrar eu vou propor um desafio para o pessoal. Ao final do vídeo, ou ao final da visita, cada um vai ter que falar um tanque que achou, assim, de todos o mais interessante, o mais desenvolvido, ou o mais histórico, ou o mais icônico. E eu também vou escolher o meu. Quem de vocês, ao final, acertar qual eu achei o mais interessante, o mais atrativo, ou o mais histórico, vai ganhar um brinde, e um brinde muito especial. O livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta, escrito pelo nosso amigo Nestor, que está aqui na capa mergulhando. Isso aqui é um caça japonês? Um hidroavião japonês. Tá aqui o livro. Quem acertar o tanque preferido que eu vou escolher, vai ganhar um livro, ok, pessoal? Combinado. Então, ao final, vocês vão dizer qual foi o de vocês e qual vocês acham que foi o meu. Beleza? Beleza. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos entrar agora, então, no Museu do Tanque aqui de Münster. Logo na entrada, um aviso importante. Principalmente para o meu amigo Vinícius, o Vini História, né, Vini? E também o Henrique, que participou de uma das nossas jornadas. Olhem bem essa mensagem. Não pode subir no tanque. Então, quando vocês vierem aqui, prestem bastante atenção nisso. Na entrada tem um painel contando a breve história do desenvolvimento do tanque, desde as coraças medievais até os tanques mais modernos. O Museu do Tanque Alemão é um museu de veículos blindados de combate localizados na cidade de Münster, na Alemanha. E seu objetivo principal é a documentação da história das tropas blindadas alemãs desde 1917. A base para este museu foi a coleção de instrução da escola da Bundeswehr, ou seja, do exército alemão, para o treinamento de oficiais e sargentos das unidades blindadas alemãs. Ou seja, existe uma tradição gigantesca envolvida neste museu. Hoje ele é aberto ao público e é administrado pelo município de Münster e também pela Escola Militar de Panzers alemã. A área do museu tem 9.000 metros quadrados, sendo 7.500 metros dedicados às salas de exposição. O museu exibe tanques, veículos militares, peças de artilharia, armas pequenas, uniformes, medalhas, condecorações e equipamento militar desde a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje. O ponto central das exposições é uma coleção de 40 tanques da Bundeswehr e da ex-Alemanha Oriental, e também uma outra coleção com 40 tanques alemães e outros veículos da Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial. Mas existem também tanques do Exército Vermelho Soviético, do Exército Britânico e do Exército dos Estados Unidos, bem como tanques modernos, como o Merkava israelense. Mas o museu não quer apenas mostrar os tanques como peças da história da tecnologia, e sim colocá-los num contexto histórico-científico. O Sturmpanzer A7V foi o primeiro tanque alemão, usado na Primeira Guerra, desenvolvido a partir de 1916 como uma reação dos alemães aos tanques Mark I, Mark II, etc., dos britânicos. Essa foi uma inovação. Vocês devem ter visto um tanque como esse, por exemplo, no filme Nada de Novo no Front, ou Sem Novidades no Front, que está aí na Netflix. O tanque era gigantesco, movia-se muito lentamente, tinha um canhão não tão poderoso assim, metralhadoras, mas resistia aos tiros que partiam das trincheiras.
Esse tanque não é original, é uma réplica. O único A7V que está preservado se encontra em Brisbane, na Austrália. Esse tanque pode parecer pequeno, mas ele é gigantesco em importância para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Foi com esse tanque e o 38 toneladas que eu vou mostrar já já, que as forças alemãs invadiram a Polônia. Não tinha os grandes tanques, Tiger, Pantera, mesmo os Panzer III e IV. Esse tanque é o Panzer I, um tanque leve, rápido e que assustou o mundo quando as divisões Panzer entraram Polônia dentro na Blitzkrieg. Esse tanque rapidamente se tornou obsoleto, logo foi substituído pelos maiores. Mas a sua importância na história militar dos blindados alemães tem que ser sempre considerado. E o mais interessante desse tanque aqui no museu é que ele ainda funciona, ele anda e funciona, mesmo sendo um tanque que foi considerado ultrapassado e que foi produzido há tanto tempo. Esse é um tanque tcheco de 38 toneladas que foi incorporado ao exército alemão quando eles invadiram a Tchecoslováquia e virou uma das peças principais das colunas alemãs que avançaram em direção à Polônia e à Rússia. Depois veio uma outra geração de tanques, o Panzer III, que já era um tanque mais pesado e que durante um bom tempo, no final de 1941, início de 42, era a principal arma das forças blindadas alemãs. Talvez você reconheça esse modelo, Marder, do filme O Resgate do Soldado Ryan. É basicamente um canhão de 75 mm alemão, montado sobre um chassi de um tanque tcheco de 38 toneladas, que eu já mostrei aqui no canal, que está ali à frente. Esse é um exemplo curioso de como os alemães aproveitavam os equipamentos do inimigo para montar em seu próprio favor. Em alguns modelos eles usavam até o canhão soviético de 75 montado nesses chassis, e daí veio o Marder. Esse transporte, o SDFKZ, era muito utilizado pelas forças alemãs. Vários modelos, esse é apenas um deles. Mas o interessante desse, que está aqui no Museu do Tanque de Münster, é exatamente que esse modelo carrega o pontão, ou seja, para atravessar pequenos vãos. E outros detalhes, como o machado, aqui um tambor de exaustão. Enfim, ele está muito bem preservado, é um belo exemplar de um veículo de transporte da Segunda Guerra.
E aí, Mauro, sua primeira impressão aqui ao entrar no museu? Então, eu já fiquei impressionado com a qualidade do que está exposto, muito bem conservado, e até logo de cara ali na entrada mantiveram do jeito que acharam lá o meia lagarta. Meia lagarta lá, né? Sim. Então isso que é legal, mostrar como ele era novo, sim, como ele estava depois que foi, sim, usado, e assim foi. Já logo aqui achei um monte de tipos de armamento, veículos, né, que realmente assim, raro. Só via em livro, né? Só via em fotografia. Então, vamos continuar então. Esse é o Schwingwagen, né, Orlando? É. Já andou num desse? O que você achou desse modelo? Tem coragem de atravessar um rio nesse aqui? Pois é. E os caras atravessaram rios icônicos, né? Exatamente. Acho que até o Volga deve ter tentado atravessar num desse. Pior que flutuava, né? Ah, sim. Vou pedir para o meu câmera mostrar aqui. Um detalhe importante do Schwingwagen, que é o Volkswagen navegante, né? O flutuante, anfíbio. Lá atrás tem a hélice. Essa hélice que impulsionava o veículo quando ele estava navegando, ele estava flutuando. Uma hélice pequena, parece um ventilador, né, Orlando? E outro negócio importante é o cano de descarga. Sim. Veja que ele é elevado, porque normalmente ele seria atrás do veículo. Exatamente. Ele é elevado justamente para, mostra aqui novamente. Os cursos d'água. Sim. Né, o motor não engasgar. Exatamente. Apagar. Aqui o escape, ele está acima do nível da água, então ele flutua, a hélice impulsiona e não há problema com o escape do gás do motor. O mais curioso também é que, agora que nós estamos vendo isso, em caso de pane, se usar a força braçal para deslocar o veículo. Bem lembrado. Que não deve ter sido muito agradável de fazer. Não? Caso houvesse uma pane do motor, então recorria-se ao bom e velho remo. O alemão pensava em tudo. Pensava em tudo. Alternativo para o problema. Sim, sim. E ainda era conversível, Orlando. Não é sempre que você tem a oportunidade de estar diante de um tigre, um tanque tigre, Tiger, como diriam os alemães. Não importa a pronúncia, o tigre é um exemplar facilmente reconhecido do seu perfil, pois ele era único e revolucionário como uma máquina de guerra. Esse modelo aqui do Panzermuseum de Münster é muito interessante porque ele foi montado com partes de vários tigres e foi reconstruído. Então eles chamam ele de Frankentiger, ou seja, é uma mistura de várias carcaças de tigres e ele foi todo reconstruído. Esse exemplar não é operacional, ou seja, ele não anda, mas é impressionante. Nessa seção do museu, a gente tem 3 tanques icônicos da Segunda Guerra Mundial. Aqui você tem um Sherman, aqui um T-34 e bem ao lado um Panzer IV. 3 tanques que certamente se enfrentaram.
Esse é o Pantera, um dos tanques alemães mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Ele tem um desenho diferente, perfil angulado, não é pequeno, é gigantesco o tanque, principalmente quando você se aproxima mais. Esse em especial, ele tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que é a antena. Aquela antena ali atrás, em forma de vários, como se fosse um guarda-chuva, não é? Significa que esse tanque especificamente era o tanque de comando, ou seja, o comandante do regimento de tanques, de blindados, ele atuava nesse tanque. Ele está muito bem preservado. O seu canhão era um canhão de 88 milímetros, o mesmo canhão do Tigre, e tinha aqui as saias, né, que a gente chama de saias, que era uma blindagem, a primeira blindagem destinada a dar maior proteção ao tanque. Ao todo, foram produzidos 2.200 tanques Pantera durante a Segunda Guerra Mundial. E alguns continuaram em operação em exércitos ao redor do mundo, como, por exemplo, o exército belga, até o exército francês e em países do Oriente. Em quase todos os veículos, os tanques aqui exibidos, os Panzers, você encontra este símbolo. Gostaria que o meu câmera aproximasse aqui, esse símbolo. E aí você fala, o que é isso? Aí muita gente fala, é a divisão que ela pertencia, etc. Mas como eu vou saber qual divisão é essa? Aqui no museu do tanque em Münster, você tem um terminal onde você faz uma consulta para saber. Então você olha aquele símbolo e chega aqui. E até está aqui o meu amigo Jean, que está. Jean, eu vou pesquisar um aqui. Se vocês verem, chega aqui. Aqui é o símbolo que está lá no tanque Pantera. Então vamos ver qual divisão é essa. A Panzerlehr Division. E ali a luz projeta nestes símbolos. Ela está mais clara, para você ter uma ideia do que é, de qual era a divisão a que esse tanque pertencia. Vamos pesquisar outra aqui, por exemplo, essa do escudo. É a Panzer Division 25, tá ali, ó. A estrela e o traço. Interessante esse display. Gostou, Gil? Muito bom. Já achou Bem informativo. a informação que você precisava? Já. Muito bem. Aqui o Tigre Hell, o Königsstiger, ou seja, o Tigre 2, o rei de todos os tanques alemães. Esse tanque possui uma blindagem espessa, provavelmente não tinha adversários no campo de batalha em um movimento tanque contra tanque. Foram produzidos 489 Tiger 2 durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele chegou muito tarde, no momento em que a Alemanha tinha pouco combustível, e esse aqui é um beberrão de gasolina, porque olha o tamanho e o peso, são 60 toneladas. Para mover esse gigante, a Alemanha precisava de recursos que ela não tinha mais. Então o desenvolvimento do Tigre 2 e o seu lançamento, principalmente na ofensiva das Ardenas, veio um pouco tarde, porque a estrutura de guerra alemã já não era mais a mesma. Nós visitamos um outro exemplar desse lá em La Gleize, o nosso roteiro pela Normandia. Mas esse aqui do Museu do Tanque de Münster, no nosso roteiro da Alemanha, ele está bem mais conservado.
Durante a guerra, surgiu a necessidade de uma artilharia autopropulsada, ou seja, canhões para dar apoio à média, à curta distância e também à longa distância aos ataques da infantaria. Então surgiram equipamentos como esse, o Brumbar, que tinha um canhão poderoso, mas porém de curto alcance. Aqui o Vesp, já era um canhão de 105 com um alcance maior. E aqui vocês têm o Hummel, que tinha um canhão de 150 milímetros. Esse já era um apoio mais pesado. Mas falando em equipamento pesado de suporte à infantaria, ou mesmo a sítios, a cercos, nada supera o Sturmtiger. Vejam só o armamento que ele transportava. Um projétil, que é mais um foguete, de 380 milímetros. Este aqui, que era lançado de não vamos chamar de canhão, era um lançador desse projétil que é mais um foguete. O chassi era de um tanque Tigre e o canhão era usado principalmente em cercos, contra fortificações que os alemães cercavam e tinham que demolir essa fortificação, fazendo o inimigo se render. Um interessante canhão de sítio, na realidade um lança-foguete móvel. Aqui a gente tem dois exemplos de tanques caça-tanques, ou de blindados caça-tanques. Este aqui é o Sturm 3. Ele basicamente é montado sobre um chassi de um tanque Panzer III, mas sem a torreta. E aí é instalado um canhão antitanque. Inicialmente esse era um canhão de assalto, ou seja, para dar à infantaria mais mobilidade. Mas a sua efetividade, o perfil baixo, logo se mostrou mortal contra outros tanques. Aqui a gente tem um Jagdpanzer IV, que é um modelo montado também no chassi de um Panzer IV, mas com perfil baixo e também coberto com Zimerite, que é essa ranhura, essa pasta antimagnética, porque os soviéticos passavam a lançar minas magnéticas e grudavam nos tanques alemães e os explodiam. Então, com essa cobertura, vocês vão ver depois aí, meu câmera vai mostrar aqui o detalhe, o Zimerite usava como uma proteção contra minas antimagnéticas. Você vê que ele está todo com ranhuras. Isso é o Zimerite aplicado. Ele passou a ser aplicado a partir de 1943. E esse Jagdpanzer IV era temido por qualquer tripulação de blindada aliada ou soviética, porque ele era mortal com seu canhão e com a blindagem e o perfil baixo. Este era o melhor caçador de tanques, ou seja, o melhor tanque antitanque da Segunda Guerra Mundial. É um tanque Pantera adaptado para ser um caça-tanques, o Jagdpanther. Ele tinha um perfil mais baixo do que o Pantera, não tinha a torre, o canhão é incorporado ao próprio casco, que é um pouco elevado, e ele era muito eficiente, muito temido pelos tanques aliados. Quando eles estavam na alça de mira desse caça-tanques, o destino era muito incerto para a tripulação do tanque inimigo. Agora eu estou aqui com o Henry. Henry é um dos responsáveis pela manutenção e acompanhamento dos turistas aqui no Museu de Münster. Henry, nice to meet you. Thank you for receiving us Brazilians here, okay? Okay, yeah. And how long you work here? I'm here now for 9 years. 9 years. Yeah. You know all about all the tanks? Almost. Almost. But someone say to me, you are from the Air Force, not for the tank. Yeah. I was at Army Aviation. I was a helicopter pilot. Helicopter pilot. Yeah. Mm. Now you drive tanks. No, I just tell the people about it. Okay, you know so much about the tank. That's right. It's a good job. You like it? Yeah, I like it. Yeah, it's good. You receive many Brazilians here? From time to time, we have Brazilians in the museum. Yeah. So now in my channel, Viagem na História, maybe you receive more Brazilians. Please invite the Brazilians, but in German to come here. In German. In German, please. Okay. Ich möchte alle Brasilianer
einladen, in unser Panzermuseum nach Deutschland zu kommen. Ihr seid herzlich willkommen. Thank you. Nice to meet you, Amy. You're welcome. Thank you. Nessa seção do Museu do Tanque de Münster, a gente tem os tanques da Guerra Fria, começando pelo T-34 soviético. E aí, muitos modelos estão aqui expostos. Carros de transporte, veículos civis adaptados para uso militar, como o famoso Trabant militar, com o símbolo da Alemanha Oriental. Isso aqui é um marco na fronteira entre as duas repúblicas, e ali um pedaço do Muro de Berlim. Aqui, um icônico tanque M47 Patton, usado na Guerra da Coreia, por exemplo, é um tanque famoso, e bem ao lado dele você tem um tanque soviético, o T-54, que é esse tanque, com a sua tradicional cúpula redonda, a sua torre redonda, né, a torre de comando, e o símbolo da Alemanha Oriental. Lado a lado, o T-54 e o Patton, o M47 Patton. Esse é o tanque Centurion, o tanque britânico, que também equipou as forças israelenses na guerra do Yom Kippur. Agora a gente vai entrar na outra seção, saindo aqui da Guerra Fria, vamos entrar nos tanques pós-1960, 1970, os tanques mais modernos. É muito tanque, né? Muito legal o Museu de Münster. Vamos ver aqui os tanques alemães da década de 70 e 80. Aqui três tanques muito interessantes. O Leopard, que a gente já conhece, o Leopard 1. Aqui um Leopard 1 equipado para andar embaixo da água, em cursos de água não tão profundos. Então ele poderia fazer a travessia abaixo d'água. E aqui o Gepard, que é o chassi do Leopard adaptado para dois canhões gêmeos de 35 milímetros antiaéreos comandados por sistema de radar. Essa é uma arma moderna que equipa muitos exércitos até hoje, inclusive o exército brasileiro. Unabhängig von den Fahrbewegungen.
Sprengkraft der 120 mm Glattrohrkanone auf Kampfentfernung von bis zu 3500 Meter gegen gepanzerte Ziele und 4000 Meter gegen Infanterie- und Bunkerziele zur Bekämpfung auf das Ziel. Während der Richtschütze das Ziel bekämpft, beobachtet der Kommandant weiter das Gefechtsfeld. Am rechten Waldrand erklärt er erneut ein Ziel auf und bekämpft dieses selbst. Kräfte der Logistikgruppe zunächst zugeführt und anschließend durch die Besatzung montiert werden. Ansatzspektrum des Bündels umfasst das Bergen und Abschleppen von Kettenfahrzeugen bis zur militärischen Massenklasse 70. Das Sichern von Kettenfahrzeugen bei der Gewässerdurchfahrt, die Einsatzunterstützung bei Instandsetzungsarbeiten, das Bergen von Kampfpanzern mit Schnellbergeeinrichtungen unter Panzerstücken Leopard-Kampfpanzer auf einem herkömmlichen Bürgergewachs. Die Panzergruppe zeichnet sich durch Stoßkraft, Schnelligkeit und hohen Panzerschutz aus. Dadurch ist sie befähigt, in allen Operationsarten sowie allen Dienst- und Einsatzgebieten der Bundeswehr eingesetzt zu werden. Aqui também a gente encontra alguns exemplares da Força Blindada Soviética. Aqui, um T-62, também icônico com a sua torre redonda. E bem ao lado dele, o T-72, que é um avanço, vocês veem a diferença no design do tanque e também no equipamento embarcado. Nestor, esse aqui é o tanque S. Tanque S. S. É sueco? Sueco, uma solução barata, eficiente. Nos anos 50, Delta contra o Pacto de Varsóvia. Ele movimenta todo o carro para apontar em perigo e alcance. E esse aqui de 2 tanques, no de canhões? Esse aqui eu não conhecia. Sinceramente. Esse é um tanque com 2 canhões. Eu tinha visto. Eu também só vi aqui nesse museu. Olha, eu já vi muito museu blindado, mas nunca tinha visto. Eu vi até tanque em Kubinka, que é para absorver o sopro da explosão nuclear. Todo hidrodinâmico. Uhum. Mas com 2 canhões? Aqui, ó, esse aqui é um réplica dos anos 70 que vim fazer. É o MB-70, é uma parceria Alemanha e Estados Unidos, não deu certo, ficou nesse exemplar. Então. Foi um protótipo que não vingou. E a da Abrams, né? Os americanos foram para o Abrams e os alemães foram para o Leopard. Para o Leopard. E esse aqui ficou no meio do caminho entre eles. Outro aspecto interessante aqui do museu é a possibilidade de você entrar dentro de um tanque Leopard. E a fila está grande. E o engraçado é que tem muita criança com vontade de subir no tanque. Lógico, a curiosidade. Mas também a formação da mentalidade das crianças alemãs com relação a atuar militarmente, a vida militar, atuar no exército e principalmente ser um tanquista. Muito interessante.
Bom, a gente está cansado, gastamos aí umas 2 horas no museu, né? Mas vimos bastante coisa. Foi interessante. Gostou, Orlando? Gostei, achei muito interessante. O museu tem uma coleção de veículos bem completa, né? Tanto do exército alemão como de alguns outros exércitos, né? E ela vai além da segunda, ele começa a Primeira Guerra Mundial, segunda, chega até os veículos mais modernos que foram utilizados, né, nos anos 50, 60, e tem até os últimos modelos, como, por exemplo, o mais novo deles ali é o Leopard 2, né? Muito bonito. E o Merkava israelense. Sim, também. E qual que você acha assim, esse foi o meu selecionado? O meu, em particular, é um veículo assim, diferente. Ele chama a minha atenção justamente por ser diferente. Ele tem um perfil mais baixo, um único canhão, um canhão fixo. Você tem que girar o veículo inteiro para disparar, que é o Jagdpanzer, né? Que na verdade é um caça-tanques, né? Sim. Mas era um veículo mais veloz, menor, com um perfil mais baixo, mas tem essa tremenda dificuldade para girar o veículo, e a tripulação dentro fica extremamente apertada, criava uma dificuldade adicional para o uso do veículo. Muito bem escolhido. E você, Mauro? Eu gostei? Isso. Eu gostei mais de ver o Merkava. O Merkava. Um tanque fabuloso. Fabuloso, né? E o museu em si? O museu em si também muito legal, muito bacana. Gostei. Você, Gislaine? Eu não conheço muito de tanques, Sim. Mas eu gostei muito do museu, muito rico, né? Tem Sim. muita informação. Apesar de estar tudo em alemão, a gente tem que olhar as informações. Ou em inglês, né? Inglês tem também. Tem alguns dados em inglês, mas eu não tenho tudo em inglês, não. Mas eu gostei muito, o que mais me chamou a atenção foi o tanque caça-minas, Kaila. Tá lá um branco. Um branco que faz aquela roda, Sim. vai girando aqueles... Sim, e vai explodindo as minas. Bem lembrado. Você, Nestor? Sem dúvida, gostei bastante, né? Ali dá para ver as 3 fases do projeto de um blindado. É muito complexo fazer o projeto de um blindado, porque tem 3 características que devem ser exploradas ao máximo, que é a mobilidade, a proteção e a potência de fogo. E ali dá para ver esses estágios dessas variáveis, né? Inclusive naquele que eu considero o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial, que é o Pantera. Sim. Ele está com esses detalhes assim ao máximo. A proteção, a mobilidade e a potência de fogo. Muito bem. E esse é o seu escolhido? É o seu escolhido. Muito bem. Belas escolhas. Agora vamos saber quem vai acertar o meu preferido. Qual que você acha que é, Orlando? Eu acho que o seu chama Firefly. Firefly? Para mim que você assistiu aquele filme... Corações de Ferro. Corações de Ferro, pelo menos 10 vezes. Eu não sei, mas eu acho que você gostou. Você gosta também do Tiger 1. Tiger 1? Gislaine? Eu acho que você gostou do Koenigsegg, né? É o Tiger 2. É uma boa escolha, mas... E o Panzer IV tá lindo, com aquela camuflagem do deserto. Tá bonita com a Palmeirinha do Africa Corps. Muito bem. Agora a Gislaine vai revelar qual é o meu, mas ninguém acertou. Eu escrevi e deixei... Vamos ter que fazer outro sorteio. Vamos lá? O Gepard. Por quê? Porque ele é... A silhueta dele é futurística, os 2 canhões rotativos antiaéreos e a superioridade aérea é algo determinante no campo de batalha, né? Então eu escolhi o Gepard. Tá bom? É uma boa escolha. Vamos tentar na próxima. Na próxima talvez a gente acerte. E quem quiser vir aqui ao museu de Münster, o Panzer Museu, ano que vem a gente tem um novo grupo, vamos fazer todo esse roteiro novamente, tá? Entre em contato. Não esqueça também da promoção da camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do 2º lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também.
Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.